tá? E a terceira estratégia para você aumentar o seu percentual de acertos é você começar a mapear, não só, né, ter o seu número, não só saber o seu percentual de acertos, né, em quais matérias você está acertando mais, acertando menos, mas começar a mapear, primeiro, as matérias que você está acertando mais e que você está errando mais, e dentro de cada matéria, quais os pontos de cada disciplina você ainda está errando, tá? Então, você está fazendo provas e não está sendo aprovado, não foi aprovado ainda, não é para desanimar, é para pegar aquele caderno de provas, ou, claro, né, agora algumas bancas, às vezes, nem caderno de provas te dão, não deixam no teu gabarito, enfim, mas é você refazer a prova que você foi reprovado, corrigir a prova que você foi reprovado e mapear, primeiro, qual é a matéria que está te reprovando. Qual é a matéria que está te derrubando recorrentemente? É a matéria que está te reprovando, que você está indo pior, você está tendo pior desempenho. E aí você tem que saber que você não vai estudar a matéria que está recorrentemente te reprovando em todas as provas, você não vai dedicar o mesmo tempo para ela que você dedica para as matérias em que você já está com um desempenho melhor. Você tem que mapear isso para você conseguir distribuir melhor o seu tempo de prova, tá? E dentro de cada matéria, dentro de cada disciplina, quais os pontos? Quais são os pontos que você está sendo reprovado, tá? Dentro de constitucional, o que é? Controle de constitucionalidade? Saiba que você tem que, então, aprofundar o seu estudo sobre o controle de constitucionalidade. Não, é sempre quando cai aqueles artigos imensos da Constituição sobre competências, sobre competência do Senado, competência da União, competência comum, competência concorrente. Eu sempre erro isso, tá na hora de fazer uma esquematização e memorizar isso de uma vez por todas, tá? Não é um ponto lá sobre ordem econômica que eu ainda não estudei, tá na hora de estudar, e isso tá caindo, você ainda não chegou lá, tá na hora de estudar essa matéria, tá? Então, para você traçar as suas estratégias para ter um melhor resultado e aumentar o seu percentual de acertos, você tem que começar a mapear os seus resultados. Mapear, pegar a última prova que você fez e mapear. Primeiro, qual é a disciplina que está me reprovando? Quais são as disciplinas em que eu tenho o pior desempenho? Eu tenho que começar a me dedicar mais nelas. Eu tenho que mudar a fonte de estudos delas, se, né, eu tenho uma fonte, se eu estou estudando e não está evoluindo, tá? E dentro de cada disciplina, mapear as questões que eu errei sobre quais eram os temas. Eu já estudei esses temas? Se eu já estudei esses temas, né? Eu estudei mal, estudei de forma superficial se eu errei. Então, eu tenho que voltar naquele tema ou buscar uma outra fonte, fazer uma esquematização, né? Estudar com alguma técnica de aprendizagem acelerada, e no meu curso eu te ensino como estudar isso, né? Voltar para aquele tema e estudar através de um método de estudo ativo que trabalha a memorização de longo prazo, que aumente a minha capacidade de retenção do conteúdo, tá? Agora, se é um ponto que eu ainda não estudei, se é uma matéria que eu ainda estou começando e gatinhando, tá na hora de eu me dedicar mais a ela, tá na hora de eu começar a evoluir mais naquela matéria, tá? Então, tudo isso você é esse processo de lapidação depois de cada reprovação que você fazendo, você vai aí aumentar o seu percentual de acertos. Beleza, pessoal? Bom, então, antes de eu recapitular, né, para quem chegou agora, antes de eu recapitular, né, quais foram então as três estratégias para você, vamos recapitular então, quais são as três estratégias para você ser aprovado, né? Para você ser aprovado, quais são as três estratégias para você melhorar aí o seu percentual de acertos em provas? A primeira estratégia é você ter sua planilha de desempenho, você acompanhar os seus números, você saber me dizer qual é o seu percentual de acertos, né? Na sua prova e também individual de cada matéria. Tá? Estratégia número 2, parar de fazer baterias imensas de resolução de exercícios. Se você empacou no percentual de acertos e você quer aumentar o seu percentual de acertos, não é fazendo mais exercícios que você vai aumentar, e sim
melhorando a sua base teórica, aprofundando o seu estudo teórico, tá? Se você está empacado em 30, 40, 50, 60, 70% de acertos na sua prova, o que você tem que fazer? Melhorar a sua base teórica, voltar para a teoria. E voltar para a teoria estudando o quê? Aí vem a nossa terceira estratégia. Você tem que pegar essas últimas provas que você foi reprovado, né? E mapear os pontos que você está sendo reprovado. Mapear, né, as questões que você errou. Você tem que primeiro identificar qual é a matéria, ou quais são as matérias em que você vem tendo o pior desempenho, e dentro de cada matéria, quais os pontos naquela matéria que você ainda está errando questões sobre aquilo.